aí, meus queridos, página 12, questão 55. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Montagem P, montagem Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar? E qual a justificativa desta opção? Quem anda de bicicleta sabe disso, né? Isso aqui ou isso aqui? Bom, quando eu girar essa polia 1 através do motor, a polia 2 sendo menor, vai dar uma menor velocidade linear para essa polia 3, né? Se eu faço dessa maneira, quando esse cara dá uma voltinha, a polia 3 vai girar mais ou menos, comparado com a primeira situação. E como é que eu provo isso matematicamente, né? Isso é movimento circular uniforme, pô. Movimento circular uniforme, é importante lembrar que a velocidade linear tangencial é 2πr sobre o período ou vezes a frequência, né? Certo? Nessa primeira situação, como a polia 1 e a polia 2 estão acopladas por correia, a velocidade de uma é igual à velocidade da outra, né? Nessa segunda opção, o V1 é igual ao V3. Além disso, nós sabemos que existe a ideia de velocidade angular, né, que é 2π sobre período, ou 2π vezes f. E quando as polias estão acopladas por eixo, elas têm a mesma velocidade angular. Então, olhando para essa figura, como a polia 2 e a polia 3, tanto numa quanto noutra, estão com a mesma velocidade angular, ômega 2 é igual a ômega 3, né, em ambos os casos, certo? Mas eu não quero saber a velocidade angular da polia da fita, né? Eu quero saber a velocidade linear. Então eu preciso saber relacionar, né, velocidade angular com linear. E olhando para as duas fórmulas, nós revisamos que a velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Show de bola. Em todos os casos o motor vai girar do mesmo jeito, né? Certo? Então tanto na situação 1 quanto na situação 2, a velocidade linear do motor é a mesma. O que a gente tem que ver agora é qual das situações vai gerar a menor velocidade dessa serra de fita para que diminua a chance de amputação por parte do açougueiro. Certo? E aí, vamos ver como é que a gente vai fazer essa conta. O V1 é igual ao V2 nesse caso, mas eu quero saber qual é a velocidade V3 aqui, concorda comigo? Olhando essa fórmula e isolando o ômega, eu poderia escrever que V2 sobre R2 é igual a V3 sobre R3. Tudo bem para vocês? No lugar do ômega eu coloquei V sobre R. Aceitável, né? E eu sei que, já que o V1 antes é igual ao V1 depois, eu sei que a velocidade linear das polias vai ser a mesma, né? Comparando essas duas equações, eu sei que o V2 vai ser igual ao V3, né? O V2 da situação 1 vai ser igual ao V3 da situação 2. Só que agora tem um detalhe. Essas são as equações, ó. Essa é a equação que relaciona as velocidades da situação 1 e da situação 2. E essa é a velocidade que relaciona a polia 3 e a polia 2. Só tem um detalhe. Quem é que vai cortar na situação 1? É a polia 3, né? Concorda comigo? Então eu teria que isolar o V3 nesse caso aqui. Ficaria assim, ó. V3 é igual a V2 vezes R3 sobre R2. Em compensação, na segunda situação, a velocidade que me interessa é a da polia 2, porque a serra de fita está em contato com ela. Então eu isolaria o V2, ficaria V2 é igual a V3 vezes R2 sobre R3. E eu já demonstrei para vocês que V2 e V3, nessa situação, são iguais.
então essa velocidade V2 tem o mesmo valor que essa velocidade V3, concorda comigo? Então eu não preciso nem chamar de V2 nem de V3, eu posso chamar de V apenas. Pronto. Que era a velocidade do motor, né? V2 é igual a V3, que é V. Olha para essa equação e me diz qual montagem eu usarei. É a montagem P ou é a montagem Q? Por quê? Aqui, R2 dividido por R3 dá um número menor que 1, né? Então quer dizer que nessa montagem, a V2, a velocidade final da serra de fita, fica a velocidade do motor multiplicada por um número menor que 1, né? Em compensação, essa aqui, que é a velocidade da fita que corta na máquina do açougueiro, é a velocidade do motor multiplicada por R2 sobre R3, e R3 sobre R2. E como R3 é maior que R2, isso é um número maior que 1, né? Então, nesse caso, a velocidade fica maior do que nesse caso. E ele queria que fosse uma menor velocidade, né? Então já está tudo claro, já descobri que é esta montagem que eu vou escolher, é a montagem Q, e já sei o porquê. Sei que é devido à relação entre os raios das polias, né? Vamos a alternativas. A, Q, pois 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, em pontos periféricos, e que tiver maior raio terá menor frequência. 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, isso é verdade, né? E a que tiver maior raio terá menor frequência. A que tiver maior raio terá menor frequência. Aí é que tá, nessa segunda opção ele está falando de quem? Ele está falando da 2 e da 3, será? A que tiver o maior raio vai ter a menor frequência. Eu concordo, a que tiver o maior raio vai ter a menor frequência. Concordo com o que ele falou. Mas eu não sei se é a melhor opção para explicar o fenômeno. Eu vou na humildade olhar as outras. B. Que, pois 1 e 3 giram com frequências iguais. Opa. 1 e 3 não giram com frequências iguais, giram com a mesma velocidade linear. Então a B está falsa já, não tem nem o que ver. A B ficou falsa. P. Não, isso eu sei que não é. É a situação Q que me interessa. É D. F. Também é falsa a letra D. Letra E, Q. Pois polias 2 e 3 giram com velocidades lineares em pontos periféricos. Com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Não. As polias 2 e 3 têm a mesma frequência. Porque elas estão acopladas por eixo. Então eu confirmo que a letra A era a melhor explicação para essa situação. Então tu vê, o que eu tive que lembrar para matar essa questão? Eu tive que lembrar que no acoplamento por correia as velocidades são iguais, no acoplamento por correia as velocidades lineares ou tangenciais são iguais. O que me permitiu concluir que o V1 e o V3, o V1, aliás, que o V2 e o V3 são iguais. O V2 dessa polia menor é igual ao V3 da polia maior, certo? E depois, como a polia 2 e 3 estão acopladas por eixo, eu sabia que as velocidades angulares eram iguais. Pegando a relação entre velocidade angular e linear, substituí e vi que a razão entre velocidade de raio de uma era igual à da outra. Assim eu descobri uma equação para a velocidade 3 e para a velocidade 2. A velocidade 3 é a velocidade da fita que corta na situação 1 e a velocidade 2 é a velocidade da fita que corta na situação 2. E aí, sabendo que R3 era maior que R2, eu percebi que esse resultado dava um resultado maior do que esse outro resultado. E assim nós descobrimos que era a situação Q que nos interessava. Ao ler as alternativas, só a situação A falava a verdade. Boa essa questão, a questão que dá trabalho, né? O aluno que não está acostumado a fazer movimento circular uniforme, ele tem que gastar uma energia grande para fazer a questão, né? Se o cara está acostumado, ele faz, né, rapidinho. Mas para entender de fato, não é tão simples. A questão 56, dá uma olhadinha nela, dá uma lida para ver se tu mata ela antes de eu corrigir. Um minutinho aí para tu tentar matar a questão 56.